A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, jovens. Estamos mais uma vez aqui no Bate-Papo Jovem, transmitido pelo Facebook da Umadu. Você vai entrando, vai deixando o seu comentário, vai compartilhando nossa live. No final da live você pode fazer perguntas. Estamos aqui com os jovens mais uma vez participando aqui. Estamos com a Eliada, o Lucas, o Madison, a Patrícia e também já está chegando o William. Esse é um bate-papo jovem, um bate-papo descontraído sobre assuntos da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre o despertamento para a sua vida. Nós vamos falar aí acerca de algumas coisas que atrapalham o jovem de servir a Deus, algumas coisas que tiram o tempo do jovem de servir a Deus. O texto nós estamos baseados lá em Romanos 13:11. Romanos 13:11, eu quero que você já abra aí a sua Bíblia em Romanos 13:11. Nós vamos fazer uma introdução ao assunto aqui, mas toda uma dúvida, convido você, meu jovem, você irmão, irmã, vai entrando aí na live, vai compartilhando, vai aí deixando o seu comentário, hashtag glória a Deus, hashtag aleluia, hashtag Umadu, jovens abençoados aqui, comentando sobre a palavra de Deus. Essa é a live da Umadu, bate-papo jovem. Vai entrando aí, vai abençoando, vai deixando aí o seu comentário pelo Facebook, na página Umadu. O texto que nós vamos discorrer aqui, uma pequena introdução ao tema que nós vamos discutir e abordar nessa noite, que é um despertamento para a sua vida, e vamos falar aqui de algumas coisas que tiram ou distraem um jovem da presença de Deus. Interessante, vamos lá para a Bíblia, Romanos 13:11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Diz-nos assim, Romanos capítulo 13, versículo 11: vocês precisam fazer todas essas coisas, porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. O 12 diz: a noite está terminando, vem chegando o dia. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Esse é o tema introdutório aí que nós vemos, Romanos 13:11, um convite do apóstolo Paulo a nós, no tempo que nós estamos vivendo, esse tempo que se chama hoje, a vivermos uma vida que agrada a Deus, uma vida de dedicação a Deus. Nós vemos aí que Paulo ele dá uma questão do tempo, como o tempo é importante na nossa vida, como o tempo é precioso e não devemos desperdiçar, principalmente o nosso tempo, nem o tempo de Deus. E como é importante nós utilizarmos o nosso tempo para nos conectar com a presença de Deus. Vários sábios aí, ao decorrer de toda a Bíblia, falaram acerca do tempo. E nós sabemos que como é importante nós aproveitarmos este tempo de pandemia, o tempo que se chama hoje, é o que o apóstolo Paulo disse. Nós sabemos que devemos viver o hoje. A Bíblia diz que bastará o mal o seu próprio dia. Então, lá em Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo tem o seu tempo. E existe tempo para todo propósito debaixo dos céus. O sábio Salomão está falando de um tempo, o nosso tempo, que é o Cronos, ou seja, um tempo que pode ser estabelecido ou medido pelo relógio, pelo calendário, as estações do ano, onde nós sabemos que esse tempo irá se findar. É um tempo temporal, ou seja, é um tempo finito, ele pode acabar. Mas o provérbio Salomão vai dizer que existe um tempo de Deus, que é o Kairos de Deus, que dentro desse determinado tempo, Deus cumpre todos os seus desígnios para a vida do jovem. Então existe o teu tempo e existe o tempo de Deus. O nosso tempo é um tempo finito, o tempo de Deus é infinito. O nosso tempo ele é um tempo passageiro. O tempo de Deus ele é um tempo eterno. Então nós devemos pedir a Deus sabedoria para aproveitarmos o nosso tempo na presença de Deus. E na nossa juventude nós temos aí várias distrações que podem tirar o nosso tempo e o nosso foco na nossa caminhada com Cristo. Nós sabemos aí que existem várias coisas que podem tirar o jovem da presença de Deus. E olha um versículo interessante, lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 26, o sábio Salomão escreve: filho meu, dai-me o teu coração e aprende a andar segundo o meu caminho. Olha que interessante, o que Deus pede de nós? Que nós possamos dar o nosso tempo para Ele, lendo a sua palavra, orando e meditando nas Sagradas Escrituras e aprendendo a tirar tudo aquilo que nos afasta de Deus e aprendendo a aproveitar o nosso tempo
em trazer tudo aquilo que nos traz para perto de Deus, para a sua presença. Olha, os temas hoje que nós vamos abordar aqui nesse bate-papo é distrações, vai falar um pouco o nosso irmão Lucas, são coisas que afastam o jovem da presença de Deus. Vai falar sobre pornografia, depressão, vida emocional, a irmã Eliada, inconstância, o irmão Márcio aqui, falta de propósito e identidade, a irmã Patrícia, negligenciar disciplinas espirituais como oração, leitura da palavra, da Bíblia e jejum, vai falar o irmão William. Nós estávamos falando até na rádio hoje uma questão interessante. O ser humano tem uma expectativa de vida, muda, é claro, em alguns países, de 70 anos, em alguns países 75, hoje no Brasil são 78 anos. Por exemplo, se nós vivemos 75 anos, uma conta básica, sendo que nós dormimos mais ou menos 8 horas por dia, então nós passamos um terço da nossa vida dormindo. Então, se nós completarmos uma vida de 75 anos, 50%, ou seja, 25 anos, nós vamos estar dormindo. Então, nós vivemos 50 anos. Se a nossa vida até os 25 anos, nós estamos em formação, uma formação psicológica, uma formação de identidade, uma formação corporal, física. E depois dos 25 aos 50 anos, nós estamos aí aprendendo mais ou menos o que é a vida. Nós casamos, alguns têm filhos, e depois de 50 a 75 anos, se nós vivemos há 100 anos, seria uma fase de desconstrução. Na fase até os 25 anos nós estamos nos construindo, e depois de 50 para frente nós estamos desconstruindo. Perde-se a visão, perde-se a pele, ela vai morrendo as células, e tudo isso vai acontecendo na nossa vida. Então, ouçamos o conselho do sábio Salomão em Eclesiastes 12. Jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os dias maus e tu diga, não tenho neles prazer. Vai falar um pouquinho do tema aqui, já para entrar no nosso tema. O jovem Lucas vai falar aqui sobre distração. Lucas falando sobre o tema distração. Amém, Pai do Senhor, obrigado, irmão Abraão. Os irmãos que estão conectados aqui na Almadu, com a paz do Senhor, amém. Pois é, então vamos começar falando com distrações, né? Que realmente é um tema que tem sido muito agravado ultimamente. Será que nós, irmãos, já paramos para pensar a respeito do que nos afasta de Deus? Quase sempre a gente pensa que são coisas grandes, como o adultério, o assassinato. Como eu ia dizendo, quase sempre a gente pensa que isso. Quase sempre nós pensamos que são pecados muito grandes, como adultério, assassinato, mas não, nós pensamos que apenas os maiores pecados podem nos levar a afastar de Deus, quando na verdade podem ser até os mais bobos e os mais pequenos que podem nos afastar de Deus. Ultimamente tem acontecido muito isso na igreja com os jovens, que é a falta de planejamento do nosso dia. Será que todos os jovens, será que alguns jovens planejam o seu dia? No momento que nós estamos vivendo, no período que nós encontramos, realmente o mundo tem modificado muito e nós temos tido muitas prioridades no dia a dia. Mas será que nós estamos dando prioridades às coisas certas? Quando alguém não planeja o seu dia, ele acaba valorizando mais as outras coisas, mas deixando Deus de lado. Então é muito importante, meus irmãos, que nós possamos planejar o nosso dia, que nós venhamos fazer um cronograma, e nós vamos ser inteligentes para fazer, não deixar de fazer as nossas obrigações, mas nós ser inteligentes e separarmos um tempo para Deus. Porque como que nós vamos satisfazer as vontades do mundo e não buscar a presença do nosso Deus, não é mesmo? Outra coisa também que tem acontecido muito é que os jovens têm deixado de participar na obra do Senhor. Isso não acontece da noite para o dia. Realmente os jovens com o tempo não vamos querer ir para a igreja, como o coração vai esfriando,
E não vamos, isso não é da noite para o dia. Essas pessoas não ficaram assim da noite para o dia. Eles foram deixando dia de dia, deixando de participar da obra e nunca mais. Isso é uma coisa muito ruim que tem acontecido, porque realmente a igreja ela é formada pelas pessoas e os jovens fazem parte da igreja. Mas realmente muitos jovens eles têm deixado a igreja com muitos problemas familiares, questões não resolvidas, muitas dúvidas, que realmente muitas vezes deixam de se dominar por eles. Outro ponto também, que são as prioridades, que nós não damos prioridades às coisas certas. É fácil você perguntar para alguém, perguntar quais são as suas prioridades. É fácil ele falar que é Deus, que é a família, que é a igreja. Mas será que se nós formos para a prática, será que realmente é isso? É fácil, teoricamente falando, é fácil dizer que você serve a Deus, que você congrega uma igreja, mas agora quando é na prática se trata de uma coisa totalmente diferente. E os jovens, quando os jovens, como a maioria dos jovens, eles possuem muita dificuldade em entender o propósito de Deus e estudar a Bíblia. Então, realmente, por muitas das vezes, surgem muitas dúvidas no coração dos jovens, que por muitas vezes, por não terem força de vontade, não terem coragem, acabam deixando essas dúvidas se dominar por eles. E assim, mais cedo ou mais tarde, é certo que vão deixar sentir a presença de Deus. Então é muito importante, meus irmãos, que a cada dia nós venhamos buscar conhecer a vontade de Deus, conhecer os seus preceitos, sempre vigiando, buscando ter mais intimidade com Deus. Porque realmente, nos tempos que nós estamos vivendo, nós vemos realmente que o fim dos tempos já começou. Quantos sinais nós vemos se cumprir ultimamente? Grandes terremotos, tempestades, tsunamis têm acontecido em vários lugares do mundo. Quantas igrejas têm sido perseguidas, jovens torturados por causa de sua fé em Cristo? Quantos países não aceitam igrejas, Não é uma situação muito crítica. Então, meus irmãos, nós precisamos buscar orar por esse irmão, nós precisamos buscar orar pelos outros, sempre perseverando na oração e na leitura da palavra, porque nós sempre devemos buscar sempre a presença do Espírito Santo, que nós a cada dia devemos buscar fazer mais e mais a vontade de Deus. Amém? Que os irmãos possam ficar com Deus e que nós devemos fazer bom proveito desse papo jovem. Amém. Glória a Deus, aleluia. Esse foi o nosso encontro. Glória a Deus, irmão Lucas, Deus abençoe a tua vida, um jovem aqui participando. E é assim, meus irmãos, jovens que estão aí assistindo, todos os jovens estão convidados para participar também, assim como o Lucas veio aqui, eu sei que tem um nervosismo, está transmitindo aí pelo Facebook, mas é importante o que o Lucas falou, são tantas distrações na vida do jovem que acabam roubando o seu tempo da presença de Deus. Mas esse tema de hoje, assim, bem descontraído, é para nos despertarmos, para voltar a ter tempo para Deus. O que se mais dizia quando tinha escola, quando tinha aí todos os afazeres, que nós não tínhamos tempo para Deus. E o jovem, ou alguém que vive dizendo que não tem tempo para Deus, na verdade ele vive perdendo tempo. Porque se ele não tem tempo para Deus, ele pode ter até uma vida boa, mas ele não terá um tesouro eterno na eternidade, como Lucas bem colocou, e isso se aproxima com o arrebatamento da igreja, é o que Paulo falou. E cada dia mais o crente tem que avançar para a sua salvação e para a vida eterna. Ele vai dizer que a nossa salvação agora está mais perto do que quando cremos. Paulo fala de um crescimento espiritual, assim como nós crescemos humanamente, fisicamente, nosso corpo precisa que alguns músculos se fortaleçam, assim é o crente, ele tem que fortalecer o seu espírito, lendo a palavra de Deus, em oração. E para falar um pouquinho mais desse tema, o irmão Márcio vai falar sobre a inconstância. Deixa eu só higienizar aqui o microfone. Paz do Senhor, meus irmãos. Então, como o irmão Abraão disse, vou falar sobre a inconstância. E o que é inconstância? É a falta de perseverança, é a falta de instabilidade. Uma pessoa inconstante, ela é aquela pessoa que muda de raciocínio facilmente. É aquela pessoa que não permanece no seu propósito.
mas sai dele com facilidade. E isso nós podemos ver na questão espiritual, na nossa vida espiritual. Muitas vezes, início de ano, virada de ano, todo mundo na igreja, passando virada em oração, prometendo a Deus que vai mudar, que vai ler a Bíblia mais nesse ano, que vai orar mais, que vai passar a vir mais aos cultos, que vai passar a vir à escola bíblica dominical. E ali promete várias coisas a Deus, ali muitas vezes na emoção do momento. E quando vai passando os tempos, passando os meses, aquela pessoa intertida, muitas vezes com as redes sociais, namoro, com os afazeres da nossa vida cotidiana, muitas vezes intertido com isso, ela acaba esquecendo daquilo que prometeu a Deus e não cumprindo. E ela vai vivendo aquela vida de inconstância, não está constantemente no propósito que firmou, que traçou na sua vida, que planejou, mas vai se distraindo com as coisas deste mundo. E ela se acha confortável. O grande perigo na nossa sociedade é que ela se acha confortável nessa vida, e dali ela não quer sair, ela acha bom, ela não precisa de mais nada, ela está feliz, ela está bem com os amigos, com a família, mas e com Deus? Como é que está a tua situação espiritual? Então, nós devemos também olhar para o nosso lado espiritual em primeiro lugar, buscar a Deus em primeiro lugar, não esquecer daquilo que prometemos. Um versículo que fala muito bem contra a inconstância é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que orem sem cessar. Às vezes prometemos orar, como falei no início, mas esquecemos com o passar do tempo. E a Bíblia fala que se nós não iremos cumprir o que prometemos, é melhor que não prometamos, porque Deus vai cobrar. Você prometeu para Deus, você não está prometendo para o homem. Quando você promete para o homem, você tem que cumprir. Imagine quando você promete para Deus. Irmão Abraão aí que trabalha com jovem, ele deve vivenciar muito essa questão. Jovens, muitas vezes, um dia está em fogo, crente, lendo a Bíblia no culto ali, quando um mês depois, às vezes tem que ir na casa buscar, já não está tão interessado. O que é isso? É inconstância espiritual. Deixa que os afazeres a coisa deste mundo tomem o lugar de Deus. Aqui, mais um versículo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês. Meus irmãos, a pessoa que vive na inconstância espiritual, ele vai fracassando na fé. E aqui o versículo que acabei de ler fala que o diabo procura a quem possa tragar, e nós devemos resistir ele firmes na fé. Então, se você é uma pessoa inconstante, você está fracassando na fé, você vai ser facilmente derrotado pelo inimigo. Existe uma parábola que fala, que não está na Bíblia, mas é verdade, que a nossa vida é como dois animais. Um é a carne, o outro é o espírito. Aquele que você mais alimentar, vencerá. Então, se você alimenta mais a sua carne, mais as suas distrações deste mundo, quando ocorrer uma guerra entre o espírito e a carne, o espírito vai perder. Você vai fracassar na carne, você vai estar perdendo para o inimigo. Quando vier uma tentação, você vai perder. Então, temos que alimentar o nosso espírito em primeiro lugar. Aqui, o salmista, no capítulo 1, versículo 13, ele fala que aquela pessoa que está constantemente em oração, que medita na palavra do Senhor, que tem o seu prazer na lei do Senhor, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Então, meu irmão, se você é constante com Deus, se você tem um propósito com Deus, se a sua comunhão com Deus vai bem, tudo na sua vida irá bem. Ele fala aqui que tudo que ele fizer será bem sucedido. Então, devemos buscar primeiramente a nossa comunhão com Deus, o nosso lado espiritual, a nossa vida espiritual, e todas as coisas, a nossa vida profissional, a nossa vida com a família, com os amigos, irá bem, tudo será bem sucedido. Quero
deixar aqui mais um versículo que diz, que está lá em Provérbios capítulo 4, versículo de 2, que diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, a cada dia, meu irmão, devemos ser mais crentes, estar mais firmes com Deus, para que um dia sejamos dia perfeito e nós vamos morar com o nosso Senhor Jesus Cristo na glória. E para terminar aqui, Romanos capítulo 13, versículo 12: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então, meu irmão, o dia vem chegando. Pandemias, como o irmão Lucas falou aqui anterior a mim, guerras, terremotos, crentes sendo decapitados por pregar o Evangelho, por amar a Cristo. Então, o dia que vamos encontrar com o nosso Senhor vem chegando. E isso tudo está vindo para nos despertar. Então, que possamos estar com Cristo a cada dia mais, sendo firmes até ser dia perfeito. Que Deus em Cristo nos abençoe. Glória a Deus. Hoje uma participação do irmão Marcos, interessante demais a participação dele aí também, falando sobre a inconstância, porque igual o irmão Marcos falou, isso é muito importante na vida do jovem, na nossa vida, né, cristã com Deus. Há momentos que estamos alegres, turbilhão, felizes demais, e há momentos que estamos tristes, mas nós temos que manter o ritmo, nós temos uma meta, nós temos um alvo. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: não corro como alguém sem meta. Então nós temos uma meta, que é entrar no céu de glória. Diante dessa meta, a gente tem que nos disciplinar para manter o ritmo e andar com Deus. Olha, o Márcio citou aqui o Romanos, o capítulo que nós lemos, 13, 12. Paulo diz que uma roupa que nós vestimos que era um pecado. Ele diz que nós temos que se despir dessa roupa. É uma roupa que nós não devemos vestir mais. É como se nós tivéssemos andado com essa roupa, que é uma roupa suja, porque o pecado nos traz sujeira diante de Deus. E agora, como Paulo diz, despamos dessa roupa, despamos dela, tiramos ela e nos revestimos das armas da luz. Então, agora o que é a arma da luz? Nós tiramos a velha roupa de sujeira e de pecado, e agora nós vamos vestir uma nova roupa, que é as vestimentas do Espírito Santo, para o nosso corpo ser templo e morada do Espírito Santo. Então, jovem, se tem alguma coisa que está te distraindo, que não está te deixando firme no Senhor, então tira da tua vida, afasta, para que você possa manter uma vida constante diante de Deus. A Eliana vai falar um assunto importantíssimo, porque hoje em dia a depressão e a vida emocional do jovem, Satanás tem usado muito esse âmbito, não dizendo que tudo é o diabo, que nós não atribuímos tudo ao diabo também, mas algumas situações, quando a pessoa está frágil e ali fraquejando, o diabo vai usar. Jovem, preste bem atenção, assim como foi importante o Lucas falar, o Márcio falar, todos os temas eles estão entrelaçados no despertamento para a tua vida, jovem, e o que te afasta da presença de Deus. O Lucas falou, o Márcio falou, e agora a Eliana vai falar sobre a depressão e a vida emocional. Boa noite, cumprimento a todos na paz do Senhor. Como o irmão Abraão falou, eu vou falar sobre a vida emocional e alguns comentários sobre a depressão. Nós estamos aqui falando sobre temas que podem afastar um jovem da vida com Deus, podem atrapalhar ele no relacionamento dele com Deus. E bem, por que a sua vida emocional pode ser um empecilho na sua vida com Deus? Na verdade, isso depende de como você tem vivido a sua vida emocional. Quando a quando aparece na Bíblia a palavra coração, a Bíblia está se referindo à alma de alguém. A Bíblia está se referindo à origem dos sentimentos, das emoções. Por exemplo, no livro de Provérbios, quando essa palavra é citada na Bíblia, coração, ela está se referindo às intenções de uma pessoa, aos pensamentos dela, às intenções do coração. Então, quando eu falo vida emocional, e quando eu falo a palavra coração, eu estou me referindo a toda essa questão emocional,
a alma, os sentimentos, os pensamentos de alguém. Então, a Bíblia fala acho que é Provérbios. Por que a gente precisa dar tanta importância a essa área da nossa vida, a vida emocional? A Bíblia fala, acho que procura para mim, por favor, Provérbios 4, 23. Deixa eu só ver aqui. Na verdade, é o seguinte, a Bíblia nos diz que a gente deve guardar ou vigiar o nosso coração. É esse versículo que eu não estava lembrando. E aí, por que a gente deve guardar ou vigiar com tanta atenção, dar tanta atenção ao nosso coração? Isso é porque o que você pensa determina quem você é. Aí lá em Provérbios, que o irmão Abraão acabou de citar, na minha Bíblia diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aí tem uma frase muito interessante que ela explica exatamente essa questão, que é o seguinte: o seu pensamento aciona suas palavras acionam suas ações, e as suas ações te constroem ou te destroem. A Bíblia diz em Jeremias 17, 9 e 10, lê para mim, Abraão, que a minha Bíblia está em outra versão, porque é uma versão mais antiga. Isso. Na minha Bíblia, Jeremias 17, 9 e 10. Lê para mim. Enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem pode entendê-lo? Eu, Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus frutos, caminhos segundo os frutos das suas ações. Isso mesmo, eu acho esse versículo muito interessante, porque ele fala de duas coisas assim, bem pesadas, né? Ele fala que o nosso coração é mais enganoso do que qualquer coisa, e ele fala que, aqui na minha Bíblia fala assim, que a doença que o coração tem, ela é incurável. E aí a Bíblia pergunta assim: quem pode compreender o coração? E no mesmo versículo nós temos a resposta, que diz: eu sou o Senhor, que sondo o coração e examino a mente. Quase nunca os nossos sentimentos e as nossas emoções condizem com a realidade. Isso é muito sério e é totalmente verdade. Raramente as nossas emoções alimentam nossas ações, mas frequentemente os nossos sentimentos se ajustam e se adequam quando nós agimos. Como eu já falei, nesse mesmo capítulo, ele continua dizendo: quem é capaz de compreender o coração? Se o coração é tão enganoso, em algum outro versículo da Bíblia diz que o coração do homem são águas profundas e que somente o Senhor pode entender, algo assim. E aí o versículo fala que somente o Senhor pode entender, compreender o coração do homem. E aí, como nós já vimos, o coração é enganoso. Quero que você pense sobre isso, que o seu coração é mais enganoso do que qualquer coisa no mundo. E aí, se por um lado seu coração é completamente enganoso e não é confiável, em Deus você pode confiar, pois Ele conhece inteiramente seu coração, como o versículo diz. E aí, o nosso coração, ele nos engana constantemente. Você pode perceber que os seus sentimentos são corrompentes. Eles são mutáveis. De manhã você sente uma coisa, à tarde você sente outra e à noite você sente outra. Um dia você acorda feliz, outro dia você acorda triste. Um bom exemplo disso também é que as suas emoções nem sempre condizem com a realidade. É o seguinte: nós cristãos cremos em Deus e cremos que somos salvos, mas tem dia que a gente não se sente salvo, mas isso não quer dizer que você não esteja salvo. É só os seus sentimentos que não estão adequados e alinhados com a palavra de Deus. Isso mostra o quanto seu coração é inconstante. Mas a Bíblia diz em Hebreus 13, versículo 8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
É um contraste muito bacana entre o seu coração e Deus. O seu coração é enganoso, Deus é verdadeiro. O seu coração é mutável, Deus é imutável. Deus é confiável, o seu coração não é. A Bíblia diz em Isaías 40, versículo 8, que a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. Então, os seus sentimentos vão passar, a tristeza vai passar, a alegria vai passar, a alegria terrestre, né? Mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. E aí, eu quero ver o que está escrito em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Jesus disse aos discípulos que quando eles conhecessem a verdade, isso os libertaria. Nós sabemos que a verdade é Jesus, que a verdade é manifesta na pessoa de Jesus. A Bíblia também diz que a palavra de Deus é a verdade. Então Jesus disse que quando os discípulos conhecessem a verdade, isso os libertaria, isso transformaria a vida deles. A palavra de Deus é o que você precisa para conhecer a verdade. Ela que você precisa para conhecer a verdade sobre o seu coração, para não ser enganado por ele. É dela que você precisa para se libertar dos sentimentos que pesam no seu coração. Como eu falei, já repeti várias vezes, seu coração é enganoso, seu coração não é confiável. Então, as suas emoções, os seus sentimentos, eles nem sempre condizem com a realidade. Então, você precisa ter o coração alinhado com a palavra de Deus e ter esse coração transformado pelo Espírito Santo. Porque se você deixar o seu coração ditar as regras da sua vida, dirigir os seus passos, ele não vai te levar para um caminho legal. Só a verdade que a palavra de Deus pode nos libertar do nosso coração que é enganoso. E aí, então, qual é a maneira certa de lidar com o nosso coração? Eu já falei aqui que ele é enganoso, que ele não é confiável, que eu só posso confiar inteiramente em Deus, que eu posso confiar na palavra de Deus, que existe um contraste entre o meu coração, que é mutável e enganoso, e entre a palavra de Deus, que é verdadeira e é eterna. Então, como que eu tenho que lidar com o meu coração e com a minha vida emocional, com os meus sentimentos? Eu quero que você pense sobre 3 coisas. A primeira é que você precisa entender que seu coração é enganoso. Já falei isso várias vezes, eu vou repetir. Ele não é confiável. Suas emoções não podem governar a sua vida. É o Espírito Santo que deve fazer isso. É o Espírito Santo, o seu espírito alinhado com o Espírito Santo e alinhado com a palavra de Deus é que deve governar a sua vida. Segunda coisa, você precisa levar o seu coração a Jesus. Levar essa área da sua vida aos pés de Jesus. Como o versículo falou, o versículo pergunta assim: quem pode compreender o coração? Isso me toca muito porque todo mundo já sentiu, né, que é incompreendido, que as pessoas não entendem, ainda mais na adolescência a gente costuma pensar isso, que fulano não me entende, meus pais não me entendem, meus amigos não entendem o que eu sinto, né? Mas aí a Bíblia diz que Deus é capaz de compreender o coração, que Ele conhece inteiramente o coração, que Ele examina a mente, o coração. Quando a Bíblia fala sobre o coração, ela está dizendo sobre tudo isso: a mente, o coração, os pensamentos, as emoções e os sentimentos. Somente Jesus vai saber o que é bom para você. Somente Jesus pode tratar essa área da sua vida. Então, a segunda maneira certa de lidar com o seu coração é você levar ele até Jesus. E a terceira coisa, eu quero ler o que está escrito lá em Efésios 4:21. Efésios capítulo 4, versículo 21. Na minha Bíblia diz assim: uma vez que vocês ouviram falar de Jesus,
e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano, o engano do seu coração. Deixem que o Espírito Santo renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Estamos no terceiro ponto. Você precisa deixar que Deus mude seu coração. A Bíblia diz lá em Jeremias que Deus quer nos dar um novo coração. Ele quer tirar esses pensamentos, essas emoções que pesam no nosso coração, e Ele deseja nos dar um coração novo. Jesus disse que Ele deixou paz para a gente. E o versículo fala assim que a paz que Ele nos deixou não é como a paz que o mundo dá. Então, Jesus quer nos dar um novo coração, um coração alegre, um coração livre de tristeza, livre de mágoas, livre de ressentimentos e cheio de paz. Paz que vem dele, paz que é completamente diferente da que o mundo pode oferecer. Então, nós precisamos deixar que o Espírito Santo, o versículo que eu li aqui, fala claramente isso, que nós temos que deixar o Espírito Santo renovar os nossos pensamentos. E através dessa renovação dos nossos pensamentos é que as nossas atitudes vão mudar, é que a nossa vida vai mudar. Então, só assim que nós vamos poder ter um novo coração e uma nova natureza. Essas coisas que eu falei sobre os pensamentos mudarem as atitudes, isso mudar a sua vida, eu estudei na Bíblia, eu li em diversos outros livros, mas eu também vivi isso na minha vida. Por exemplo, quando o seu coração, os seus pensamentos são transformados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, a sua vida muda completamente. Por exemplo, a depressão, que é uma doença que atinge a alma, que atinge essa área da sua vida, a vida emocional. A depressão é uma doença igual uma doença que atinge o seu corpo, só que ela atinge a sua alma. E a depressão com dois olhos, tipo assim, dois modos de ver. Você pode ver ela como a sua morte, o seu fim, ou você pode deixar que o Espírito Santo transforme a sua vida e transforme essa experiência ruim, mude ela para algo que vai gerar vida no coração das pessoas. Então, você só vai permanecer triste, depressivo, mal, se você quiser. Porque a Bíblia diz que Jesus nos quer bem, a Bíblia diz que Ele tem paz e alegria para nos dar. A Bíblia diz que nós devemos deixar que mude o nosso coração, a nossa mente. A Bíblia diz que Ele nos ama e que Ele quer o nosso bem. Então, você só vai continuar depressivo e mal se você quiser. Você pode buscar consolo, alegria e paz em Jesus. Amém. Glória a Deus, excelente, Iliada, a sua participação, falando um pouquinho sobre depressão. Eu estava lendo aqui até Isaías, capítulo 26, versículo 9. Com todo o meu coração quero estar contigo pela noite. Com todo o meu ser procuro conhecer a tua vontade, pois quando julgas e castigas o mundo, os seus moradores aprendem o que é a justiça. Tudo que a Iliada falou é sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções, até mesmo para ter uma vida com Deus. Não tem como tu querer ter uma vida santa se teus pensamentos são impuros. Não tem como tu querer ter uma vida com Deus se tu não pensa isso, se tu não projeta isso na tua vida. Por que a Bíblia diz que Deus encontrou um homem segundo o seu coração? É porque, como a Eliada falou, Deus sondava os pensamentos de Davi e via que nele havia um desejo de louvar a Deus, de honrar a Deus, de dar para Deus o seu perfeito louvor. E quando ele foi rei, quando ele teve no poder, isso não mudou a essência dele. Você vai ver Davi sendo rei,
pedindo para Deus dar a alegria novamente para ele da salvação. Então, como a Eliada falou, achei muito importante. Há momentos na nossa vida, isso é questionável, gente, que nós vamos pensar que nós não somos salvos, nós não vamos ter essa certeza. Mas aí o Espírito Santo nos ajuda. Ou tu acha que depois de Jó perder tudo, você perdeu seus filhos, perdeu seus bens, não blasfemar contra Deus, mas passou dúvida com Deus. E Jó fez questionamento para Deus. No dado momento, você jovem, você precisa se questionar para alguém, mas esse teu questionamento tem que ser no teu quarto, para o Espírito Santo, ou para tua mãe ou para o teu pai, que vai saber te dar um conselho. Porque o diabo, sagaz do jeito que ele pode usar um amigo teu para frustrar ainda mais o teu sentimento e para te jogar ainda mais no buraco. Porque ele já falou, é importante, a depressão, ninguém quer se matar quando começa a depressão. A depressão ela tem os níveis. E o nível mais extremo é se matar, sendo uma fuga, achando que a morte é não uma perda, mas uma solução até então do problema. Então, quando isso começar na tua vida, em um dado momento a gente pensa isso, você tem que colocar diante de Deus, diante do Espírito Santo. O coração é enganoso, ela reiterou isso, eu achei muito importante. Por quê? Porque a nossa natureza é má, mas nós entregando para Deus, o Espírito Santo trabalhando, a gente vai vencer o questionamento emocional, a depressão. A Patrícia vai falar um pouco do propósito e da identidade. A falta de propósito, a falta de propósito jovem. Eu vejo alguns jovens que acordam meio-dia, aí eu vejo até alguns memes que dizem assim, que é bênção de Deus, mas está dando meio-dia e ainda está dormindo. Eu vejo alguns jovens que não têm propósito de estudar, de ter um sonho de fazer uma faculdade e tudo, e esperam tudo cair no céu, e a gente sabe que não é assim. E a Patrícia vai falar um pouquinho sobre esse tema. Pai do Senhor a todos. Bom, na verdade, o propósito e a identidade ele leva muito em consideração as outras distrações, basicamente, que foram ditas. Por exemplo, a inconstância, a depressão. Então, muitas vezes, eu já vi muitos jovens questionando, mas qual é o meu propósito? O que eu vou fazer? O que o Senhor quer de mim? Mas em momento algum, ele não tem ele não se declina para o Senhor e fala assim, Senhor, entra aqui, eu quero trabalhar para o Senhor. Ou muitas vezes eles falam, mas quando surge uma oportunidade, eles não se colocam na posição. Então, não adianta a gente questionar, Senhor, o que o Senhor quer de mim, se eu não tenho uma atitude em cima da palavra dele, em jejum, oração, em buscar conhecer a Deus e saber o que ele quer de você. Então, ele vai falar. Então, quando eu vejo essa inconstância, falando da inconstância, ela traz realmente essa questão do propósito e da identidade. Então, a inconstância dos jovens, de muitos jovens, acaba trazendo, na verdade, esse prejuízo, que é a falta de propósito. Às vezes não conseguem focar na palavra de Deus, não conseguem olhar para Deus, não conseguem ver Jesus como um amigo e conselheiro. Eu acho muito interessante o que a Eliana falou que o coração é enganoso. Então, ele nos engana ao nos dizer, na verdade, ao nos levantar a consideração de que ninguém vai nos compreender. Entendeu? Ele é tão enganoso que ele fala assim, ninguém vai entender você. Ninguém vai entender o seu questionamento, ninguém vai entender o seu medo, ninguém vai entender por que você tem tantas dúvidas. Então, eu não vou falar para o meu pai porque meu pai não vai entender. Eu não vou falar para o presbítero porque ele não vai entender. Eu não vou falar para o meu amigo porque ele não vai entender. Só eu passo por essa situação, ou só eu tenho esse problema. Então, o coração ele é tão enganoso que às vezes tem duas pessoas, uma do lado da outra, passando pelas mesmas situações, ou uma passou e a outra não. E aí ficam os dois calados, achando que nenhum dos dois pode ajudar, ou então que nenhum dos dois tem alguém que possa ajudá-los. Então, o propósito ele tem muito em cima disso.
Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que todos tinham um propósito. Mas esse propósito vinha da vida de comunhão deles. Quando a palavra de Deus ela fala que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como nós mesmos. Só que muitas vezes você vê que hoje as pessoas acham, elas fingem se amarem. E por isso elas não conseguem amar o próximo. Então, às vezes, quando você vê alguém que não consegue amar o próximo, é porque ela não consegue se amar, se respeitar. E a palavra de Deus, que a gente deve ter respeito a quem somos. Somos limitados, temos dificuldades, às vezes, em aprender muitas coisas. Precisamos de ajuda para aprender. Precisamos de alguém, de um auxílio para poder crescer. Então, o propósito, a identidade, a gente também consegue através disso. Buscando na palavra de Deus, buscando auxílio das pessoas ao nosso redor, dos nossos pais, do pastor, de quem você puder aconselhar. Chegou uma oportunidade, por exemplo, às vezes chega assim, você pode ajudar aqui a arrumar a igreja, fazer alguma coisa dentro da igreja, nem que seja a coisa mais simples, ou só liga o microfone e traz aqui para mim. Mas isso são tarefas simples que o Senhor vai te colocando e vai te moldando. E ele vai vendo, eu posso oferecer, eu posso dar serviço para o meu servo, que ele vai fazer. Agora, se nem nos mínimos detalhes a pessoa o jovem não está disposto a ajudar, como é que ele quer colocar um propósito? Eu vou ser um pastor, eu vou ser uma cantora, mas o meu irmão está aqui do meu lado cantando desafinado e eu não tenho coragem de falar assim, olha, bora cantar assim, bora tentar cantar desse jeito. Bora tentar fazer diferente. Um conselho, uma ajuda para alguém que está do seu lado. Você não precisa fazer uma ação que todos possam ver, mas fazer o que o Senhor está te colocando para fazer. São coisas do nosso dia a dia que às vezes a gente não percebe. Alguém que pede uma oração para você aqui do lado, ou alguém que está olhando o seu exemplo e de repente ela precisa de uma ajuda. Alguém que chega e fala assim, te olha, te observa, que se eu agir, isso já é um propósito. Você adorar a Deus no seu dia é um propósito. Você servir a Deus, buscar a palavra dele é um propósito. A partir daí ele vai te colocando mais objetivos. Então, só de olhar a palavra de Deus, ela já tem um propósito que é amar ele, adorar ele, servir a ele. Isso já é o propósito maior de todos. Adorar e servir a Deus. E amar quem está do nosso lado. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso porque a gente quer ser alguém muito assim, espetacular, que vai estar ali na frente dirigindo, que vai estar ali fazendo alguma coisa. Então, às vezes você fala assim, mas outros propósitos que eu vejo que os jovens acabam deixando de lado por alguma razão, principalmente as jovens da igreja, é estudos. Estudos não vai contra a vontade de Deus. Na verdade, quando você estuda e aprende várias coisas, você vê que tem como você, na verdade, trabalhar com Deus em cima daquele serviço. Então, mesmo que pareça totalmente avulso ou aleatório, não. O Senhor pode te usar dentro de um tribunal, o Senhor pode te usar dentro de um hospital, o Senhor pode usar a pessoa dentro do Senado, dentro da presidência. Então, somos dados aonde Ele nos colocar, podemos ser usados dentro da faculdade, entendeu? Somos agentes de transformação e precisamos ser. Então, o propósito do jovem hoje, principalmente, é vencer o comodismo. Ele está acomodado, está ali parado, o mundo está girando ao redor dele e ele não consegue dar um passo, porque ele fica ali, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre, que o Senhor me fale, eu estou aí. Ou então ele questiona, nossa, mas quanto tempo que eu estou orando ali, o Senhor me fala, para que Ele me chamou? Não sei se é para pastor, não sei se é para pregador, não sei se é para cantor. Mas aí, o que você está fazendo? Então, eu quero que todos os jovens se questionem. Quem eu sou? Quem o Senhor quer que eu seja? E o que eu estou fazendo para ser quem Ele quer que eu seja? Então, em algum momento, ser alguém que você quer ser. Então, o propósito, quando eu olho, eu vejo assim, eu quero ser que nem... Quando eu olho para mim, eu falo assim, meu propósito é servir o Senhor aonde Ele quiser. Não sei aonde é, mas eu quero servir a Ele, nem que seja no mínimo
questionar, é claro, estou dizendo isso. Mas, além de questionar, procure as respostas. Procura na palavra de Deus, nas disciplinas espirituais. Procure a Deus, porque Ele vai mostrar a você o que Ele quer de você. A palavra dele, na verdade, já informa completamente. Você lê a palavra de Deus, ela te fala o que Ele anseia de ti. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então, só de você imaginar isso, Ele fez a imagem e semelhança dele, Ele me tornou filha dele. O que Ele quer de mim? Ele quer que eu o ame. Ele quer que eu adore, que eu sirva, que eu ame meu irmão, que eu cuide do que é dele. Então, que eu seja dele. Então, questionando, peçam para Deus. Só que procurem, se disponibilizem, coloquem na posição. Se uma irmã precisou de ajuda para lavar a igreja, bora ajudar a lavar a igreja. Se precisou para lamentar uma coisa, bora lamentar. Parece bobagem para muitos. Eu creio que muitos pensam dessa forma. Ah, para que eu vou lá? Já tem um monte de gente. Infelizmente não. Se você se coloca para ajudar nessas coisas, até mesmo o pensamento humano, olha você como humano. Quando alguém se disponibiliza a te ajudar, você sempre vai contar com ela. Então, por exemplo, eu vou chegar falando, uma pessoa chegou aqui e me ajudou rapidinho, eu vou fazer mais alguma coisa, tá? Ela me ajudou naquele dia, eu vou chamar ela. Eu vou fazer outra coisa, uma coisa maior, eu vou chamar ela. No trabalho você pode ver isso também. Então imagine para Deus. Se você disponibiliza uma coisa pequena, ele olha assim, meu Senhor fez isso. Agora eu vou chamar ele para fazer outra coisa. Meu Senhor fez isso, eu chamei e ele veio. Ele não negou. Você tem a escolha de fazer ou não. Então muitas vezes a gente nega o nosso irmão achando que a gente, estou com preguiça, não vou fazer, isso é só coisa humana. Mas não, isso também é levado para a vida. Que ele fala que do coração. Eu acho muito interessante quando fala do coração, porque uma coisa interessante dessa frase que foi dita, que ele fala que só a partir do momento em que você pratica aquilo que você pensou, que se torna uma realidade na sua atitude ou seu caráter. Então, muitas vezes você pode pensar assim, eu estou com preguiça, mas vou lá tentar fazer. Pensou, mas você teve uma atitude diferente do que você pensou. Então, você pode sim ter atitudes diferentes do que você pensa. Você pode se tornar, sim, uma pessoa diferente de quem você é hoje. É trabalhoso? É. Que nem fala de ansiedade, depressão? Também. Eu falo que a cura do Senhor é gradativa. A cura do Senhor, a transformação da nossa mente, não é da noite para o dia. É diariamente, é cada momento. De manhã você está com vontade de fazer uma coisa, de tarde você não está mais. De manhã você está bem, ou não. E de tarde você pode estar bem ou não. Então, o propósito e a identidade, a nossa identidade está em Cristo. Quando você olhar para a palavra de Deus, você vai ver o quanto Ele te ama e o quanto Ele te chama. Eu vejo o Senhor chamando os jovens todo o tempo. Venham, eu preciso de vocês, eu quero usar vocês, mas eu preciso de vocês se disponibilizando para isso, né? Então, quando você olhar, ler a palavra de Deus, praticar as disciplinas espirituais, e aí você vai entender o que o Senhor quer de você, aí não haverá depressão, não haverá inconstância. Então, não haverá nenhum desses temores que nos assolam. Eles virão, mas a gente está tentando lidar com eles. Então, jovens, por favor, se coloquem, orem, busquem a Deus. É um trabalho diário. Intimidade com Deus é um trabalho minuto a minuto, segundo a segundo, porque não é fácil, mas não é impossível e nunca foi, porque o Senhor veio aqui para nos mostrar isso. E orem e busquem sempre a Deus. Agradeço a oportunidade. Amém. Ótimo, Patrícia, muito bem. Pessoal, o que nós queremos passar, na verdade, assim, cada jovem vai se expressar e vai falar, não é um negócio montado, que tem um cenário assim, mas não é um negócio decorado. Então, os jovens que estão aqui, têm experiência, alguns mais velhos, mas estão falando da sua vivência, a sua diária.
A Bíblia se aprende quando nós colocamos a nossa vida dentro do contexto bíblico, tá? Dentro da nossa realidade, é isso que vai, o contexto bíblico da nossa realidade. O que a Patrícia falou que me chamou muito a atenção, assim, que os jovens hoje não estão mais sonhando em ser alguém, até pelo um ditatorial. Tu não pode ser um advogado é bandido, não pode ser um político, vai entrar. Como Esther é o único nome, eu cito Esther porque é um exemplo muito legal. Esther é o único nome de mulher que tem na Bíblia de um livro, tá? E para colocar o nome de um livro, os judeus sendo assim apegado à cultura, isso, a cultura judaica, fala muito do homem e pouco da mulher, só para você ter um detalhe. Mas ele vai colocar porque Esther exerceu influência dentro de um reinado. E dentro do povo. Como é que José ia exercer uma influência, ele sendo governador, se não fosse governador do Egito? Como Daniel ia exercer influência na Babilônia, até de Neemias, outros exemplos de pedir ao rei e exercer influência para ajudar o povo de Deus. Então você deve ter sonhos, então não deixe ninguém minar os teus sonhos. No filme A Procura da Felicidade é uma frase interessante do pai para o filho. O filho começa a jogar basquete, aí o filho diz assim: olha pai, você é um grande jogador de basquete. O pai diz para ele: você não tem habilidade para isso, você seria um mediano jogador de basquete. O filho se distrai, joga a bola para o lado e diz: tá vendo, vou jogar mais basquete. Aí ele viu o que ele falou para o filho, né? A influência que ele exerceu sobre o filho, ele diz assim: filho, não deixe que ninguém diga nunca o que você vai fazer. As pessoas não vencem e querem dizer que você não vai vencer também. Isso na vida do jovem eu vejo que é muito isso. Às vezes um conselho que era para vir para animar, às vezes vem para depreciar ou então para baixar. Aí eu quero ser isso, tu é burro, tu não vai estudar para isso. E Deus tem poder de capacitar através do seu Espírito Santo. Só que ele vai falar um temazinho, a Patrícia já entrou nele, assim, grandes jovens perdendo a dedicação pelo estudo, de ser alguém, de exercer influência neste mundo. E o estudo é um grande mundo, é um grande método que nós usamos para exercer influência sobre alguém, através da educação, por mais que nós vivamos no Brasil, onde não é tão valorizado. Mas o William vai trazer um tema muito interessante. Se você negligenciar as disciplinas espirituais, como oração, a leitura da palavra, você nunca vai conseguir ser alguém diante de Deus. Quando eu pensava assim na minha vida: Deus, eu quero estar nesse lugar, eu talvez seria uma das pessoas muito frustrada, porque eu estava no lugar pedindo que Deus me colocasse em outro lugar. Quando eu entendi o propósito que Deus queria naquele lugar, naquele local, apesar de não ser um local agradável à vista dos meus olhos, mas é um local que Deus queria que eu estivesse. Então Deus vai me abençoar ali. Quando eu entendi isso, a minha vida teve um sentido, que Deus tem um propósito quando Ele nos coloca em lugar adverso, em lugar de dificuldade, em lugar que não é tão fácil, porque Ele está nos moldando para que nós possamos cumprir a sua vontade. O William vai falar um pouquinho mais sobre as negligenciais disciplinas espirituais. Oi, salve a todos na paz do Senhor, a todos que estão aqui na paz do Senhor, uma boa noite também. E quando o irmão Bruno passou esse tema, eu fiquei assim, bem emocionado com a sobre disciplina espiritual, porque vivemos na época de pessoas super disciplinadas. Fala por mim, eu fui mais disciplinado de todo mundo. Só que não ter disciplina é muito difícil, principalmente as disciplinas espirituais. O que seriam disciplinas, irmão Marcos? Irmão Marcos? Muito bem, irmã Patrícia, concorda com o irmão mais na escola da Bíblia? É isso mesmo? Então, disciplina é isso que o irmão mais falou, e também uma regra, um limite que nós devemos seguir. E, infelizmente, vivemos em uma época de pessoas, não só jovens, mas tem muito velho e também muito mal disciplinado também. Não adianta colocar só nas costas dos jovens, não, pessoal. Tem muito senhor barbado caindo os dentes aí que está descuidando das disciplinas espirituais. Infelizmente, nós vivemos uma época onde as pessoas perderam o foco. Nós não temos mais foco. Foco basicamente se resume da nossa geração, de crianças, jovens, adultos e velhos, se resume basicamente no dia de hoje, em perder o tempo.
Nós não pensamos mais no futuro. Bom, a maioria das pessoas não. E às vezes no nosso dia a dia, por atitudes nossas mesmo, nós mostramos através de nós, para nós mesmos, que nós não pensamos tanto assim no futuro. Pensamos apenas no hoje, no agora. E o Senhor, Deus, Ele requer de nós disciplina, como a sociedade de hoje exige uma disciplina também no estudo. Antigamente, tempos atrás, a mulher casava com 14, 15 anos e ficava em casa tomando conta dos filhos. Ok, mas era um contexto social totalmente diferente do contexto social que nós vivemos hoje. Hoje o contexto social exige o quê? Mais estudo. Exige que os dois trabalhem e que os dois tomem conta também da casa. Esse é o contexto social de hoje, não tem para onde correr. Mas está relacionado ao que é disciplina. Se nenhum dos dois estudarem, se nenhum dos dois buscarem capacitação, se nenhum dos dois levantarem cedo para ir trabalhar, chegar no trabalho 8 horas, 8h30, vai dar certo, comandante? Tem que ter disciplina, pessoal, tem que ter disciplina em tudo na vida. E vemos e vivenciamos isso, pessoas que não estão preparadas para ter uma vida em sociedade, porque se negam em conviver em família por algum problema sério, que tem que ser tratado, tem que ser cuidado, ou por alguma outra coisa, que toma o tempo, toma a atenção, que não deveria estar presente nessa vida. Pessoas que são profissionalmente péssimas, por quê? Porque não tem disciplina para buscar capacitação para a sua profissão. Sai do comércio, aqui ou em outra cidade, para você ver isso. Será que não tem estudos, workshop para essa galera se capacitar? É possível que no dia não tenha nem 1 hora, 2 horas de tempo para buscar essa capacitação? Então, pessoal, espiritualmente não é diferente. O Senhor, Ele nos chamou não apenas para estarmos aqui batendo esse papo, sentado ali na nave da igreja, cantando o louvor que eu pregando. Ele nos chamou com a missão de darmos frutos. Ele falou para os discípulos: pessoal, vá, pregue o evangelho, mas vai e produza frutos. Ele fala também lá em João: eu vos chamei para o quê? Vão lá e pregue e dão frutos. Vocês têm a obrigação de produzir frutos. Mas esses frutos vêm de graça? Assim, poxa, eu vou produzir um fruto espiritual ali e tal, eu vou ali cantar um louvor na igreja, eu vou ali sentar naquele banco, você vai estar produzindo fruto espiritual assim? E quando eu chego em casa, a minha vida está totalmente diferente daquilo que a Bíblia diz. Eu gasto mais tempo comigo do que tempo com as coisas de Deus. Eu gasto mais tempo em servir a mim mesmo do que servir o meu irmão, o meu familiar. Então, como nós podemos consertar isso? A Bíblia, ela é como se fosse uma planta que um engenheiro, Jesus Cristo, projetou. Aqui tem todas as dicas e tem todas as medidas para você se tornar parecido com Cristo. Só que você tem que, não apenas uma vez por dia, mas você tem que guardar essa palavra no teu coração. Então, pessoal, Deus, Ele nos chamou para o quê? Para produzirmos frutos. E como nós iremos, pois, produzir esses frutos? Isso que nós veremos agora. É uma época de muita distração. Muita distração mesmo. O entretenimento, que é algo bom se usado da forma correta, ele tem cegado os nossos olhos, tem nos tornado incapacitados profissionalmente, tem nos tornado péssimos familiares, tem nos tornado péssimos servos de Deus. Por quê? Porque nós temos feito do entretenimento a nossa profissão de fé. Nós temos feito do entretenimento o centro da nossa vida. E hoje tem muita oportunidade para você se entreter. Em todos os locais. E existem pessoas que não conseguem
ficar muito tempo em meio emprego por isso, porque não tem foco no trabalho, está o tempo todo no celular, ou está jogando. É um marco da nossa geração, e espiritualmente não é diferente. Nós tiramos esse foco do nosso coração, por quê? Porque os nossos olhos estão fechados. Os nossos olhos estão fechados com as coisas que existem. 3 coisas que devem ser presentes na vida de um cristão. Sem elas, o cristão ele não consegue sobreviver na jornada. Ele não consegue sobreviver na árdua caminhada que nós estamos trilhando até a Nova Jerusalém. Então o Senhor ele quer que nós coloquemos em nosso coração esse propósito de jejuarmos mais, lermos mais a Bíblia e orarmos mais. Através do jejum, nós reconhecemos o quanto nós somos fracos diante de Deus e reconhecemos a nossa dependência do nosso Senhor e abrimos mão de algo que a nossa carne anseia em sacrifício ao nosso Deus. A leitura da palavra ela vai nos guiar e nos falar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Nós só sabemos o que é bom, o que é ruim através de quê? Através da palavra de Deus. Hoje é comum você ver muita mistureba teológica ali. Pentecostal, reformado, tradicional liberal. Mas como tu vai saber quem é certo e quem é errado? Através da palavra de Deus. Se você conhecer a palavra de Deus, se conhecer a palavra de Deus, um vai chegar apresentando uma teologia para você, aí tu vai aderir aquela e o outro vai chegar, não, essa é ruim, essa daqui que é boa, tu vai aderir aquela outra ali, aí o outro vai chegar falando loucura para você, se você aceitar, por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. A Bíblia ela é apta para discernir as coisas boas das coisas ruins, por isso que tem exemplos ruins aqui para que não sejam seguidos e exemplos bons para que sejam seguidos. E existem batalhas, guerras nessa vida que o cristão só vence através da oração. Sem oração é impossível um cristão, principalmente o jovem cristão, porque o jovem cristão tem muitos desafios particulares, desafios que só o jovem cristão enfrenta mesmo. E sem oração é impossível nós vencermos essas provas, essas lutas e essas dificuldades. Quando nós oramos, nós declaramos a nossa dependência de Deus, e quando nós não oramos, nós estamos abrindo mão da dependência de Deus e falando, não, Senhor, pode ficar aí no canto do Senhor, é que eu tenho controle aqui da situação. Aí Deus vai apagar a luz, fala, não, cadê? Está onde? Não, Senhor, está tudo escuro, cadê a luz do Senhor para me guiar? Então, quando nós não oramos, nós abrimos mão do cuidado de Deus, da dependência de Deus, e é como se nós tomássemos conta da situação e não entregássemos ela no controle do nosso Deus. Então, pessoal, a Bíblia e Jesus Cristo exige o que? Disciplina. Não é a Bíblia no Natal ou no aniversário, não. É uma prática, dia após dia, buscando conhecer o nosso Deus. Se eu converso com uma pessoa uma vez por ano, eu não vou ter intimidade com ela. Agora, se eu convivo com aquela pessoa, eu vou ter muita intimidade com ela. E assim com Jesus também. Quanto mais nós lemos mais a palavra dele, nós nos sentimos mais perto dele. E quanto mais nós estamos perto dele, mais nós o amamos e queremos obedecer ele. Não porque o pastor manda ou o presbítero manda, mas porque é o melhor para a vida de um jovem cristão. É porque nós obedecemos e servimos a ele não por obrigação, mas por prazer. E igual na escola, se tu não aprende disciplina, na hora da prova tu vai se dar muito mal, ou na hora do trabalho tu vai se dar muito mal também. E assim na nossa vida, se nós nos negamos de ser corrigidos pelo nosso Deus, e se nós abrimos mão de jejuar, de orar, de ler a Bíblia, quando chegar o momento da aprovação, raramente
nós iremos vencer. Só através dessas 3 experiências nós vamos conseguir maturidade para vencer as provações. Então, o Senhor ele requer o quê? Somos jovens, mas nós temos que produzir frutos. Ele requer o quê também? Disciplina. Todos os dias, leitura da Bíblia. O jejum, ele deve ser feito com um pouco mais de cuidado e com um pouco mais de atenção. Mas também não é algo para você abrir mão disso da tua vida. Tem que ser feito. Vai ser feito com sabedoria, obedecendo os seus limites. E feito com disciplina. Exemplo, 1 vez, 2 vezes por semana, mas toda semana você deve fazer. E você deve honrar a Deus também com isso. Você não pode fazer loucura, porque assim você não está honrando a Deus também não. Faça com sabedoria. E a leitura da palavra. A palavra de Deus ela tem que estar constantemente, ela tem que morar em nossos corações e em nossa boca também. Então o Senhor requer isso de nós todos os dias. E Ele quer que nós abramos mão de toda distração, de tudo aquilo que tira a nossa atenção. Ele quer o nosso foco, Ele quer a nossa atenção, quer fazer cada jovem cristão dessa cidade, aqui essa noite, jovens maduros, fortes, jovens que produzam bons frutos e vivam uma vida para a glória de Deus. Mas para isso, precisamos das disciplinas espirituais. Glória a Deus, irmão William, glória a Deus pela vida de vocês, pela vida de todos que participaram. Eu estava lendo hoje no comentário aí sobre oração, né? Estava lendo sobre oração, estava lendo um pouco sobre o tempo, e diz assim: não houve na terra e não haverá um homem mais ocupado que Jesus. Mesmo assim, ele tirava períodos para a oração, para nos dar um exemplo. Já pensou? Tinha alguém mais ocupado que Jesus? As pessoas sabiam que ele fazia milagre, levavam para a casa dele, ele não conseguia mais almoçar tranquilamente, ele não conseguia mais fazer nada, ele não poderia ir de uma cidade para outra, quando ele se deslocava, sempre existia uma grande multidão. Você vai ver que Jesus ora nos períodos da madrugada, e ele vai tirar esse tempo com oração. E é assim na vida do jovem. Se você não tem disciplina espiritual para orar, para a leitura da palavra, que muitos cristãos têm negligenciado, e para jejum, o irmão Abraão, o que é jejum? Jejum é um propósito diante de Deus que você vai fazer, não para te glorificar a tua parte humana, mas para tu matar a tua carne física, de onde vem a natureza pecaminosa. Mas a oração o jejum é um propósito, assim como a oração não é para mostrar para ninguém. Eu lembro que os fariseus, eles desfiguravam o rosto, mostravam para todo mundo que estavam jejuando, para as pessoas aparentarem na aparência física deles que eles eram pessoas religiosas. O William falou também sobre questão de educação, de ler a Bíblia, de se disciplinar para ler a Bíblia. Olha como é a vida de um judeu, uma criança de Israel. Do 1 aos 5 anos ela aprendia todo o Pentateuco, ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Números, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Ela aprendia tudo isso. Dos 5 anos para frente, até chegar aos 14 anos, ela tinha que aprender todo o Antigo Testamento. Eu falo de livros históricos, como Josué, Reis, Esdras, Neemias, Esther, os profetas maiores, como Daniel, Jeremias, Isaías, Ezequiel, profetas menores aí, vamos falar de Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, livros poéticos também, como Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então, quando ele inteirava 14 anos, ele ia decidir se ele ia seguir uma vida religiosa, de fazer algo para Deus, ele ia se tornar um escriba, ele ia se tornar ali alguém que era um sacerdote, se ele fosse dessa linhagem, ou então ele ia seguir a profissão com o pai. Com Jesus, você vai ver, ele vai seguir a profissão com o pai. Haja vista que não haveria mestre para o ensinar. Então, com 14 anos, ele vai seguir a profissão do pai. Eu estava pensando aqui, e nós vamos já fazer no próximo sábado, no Papo Jovem, namoro cristão. Aí eu quero ver o jovem participar. Aí nós vamos aqui participaram mais líderes, jovens maduros, nós vamos participar
com jovens e adolescentes. E já tem uma convidada ali que é a Camille, falar sobre namoro cristão. Porque hoje em dia, como é tabu, então o jovem não vai falar. Nós pensávamos em namoro na nossa idade, não é que eu seja velho, mas eu vivi no tempo, eu nasci em 1987. Diferente, com 17, 18, aí a gente ia pensar em namoro. Hoje em dia, com 10, 11 anos, já se pensa em namoro. E até já se namora com essa idade. Não vamos mentir para ninguém. Se você que está assistindo é pai, já sabe que com 10, 11 anos talvez já quer namorar com tua filha, ou até já namorou. Na cabeça dele, que namorou. Então nós vamos debater aqui acerca de o que é o namoro cristão. Como não existe pessoa certa para casamento, tá? Não vai, Deus escolheu, mandou esse daqui e casar com ele, não. Mas existem indícios que levam, a pessoa mostra esses indícios, por exemplo, quer casar e quer ser próspero na vida. O teu namorado ou a tua namorada acorda meio-dia, casa com ele, pode ver. Então, existe indício, o meu namorado é carinhoso, ele bate na mãe dele, ele não vai ser carinhoso contigo, esquece. Quando dá errado, a primeira coisa que você joga é quem está próximo de você. Para Adão, quando ele pecou, o que ele disse? Não tinha ninguém muito próximo dele, ele disse: Deus, a mulher que tu me deste fez o pecado. E Eva diz o quê? A serpente fez o pecado. Terceirizando a culpa. Então, jovem, você precisa entrar e discutir com esse tema. Existem tantas questões, existem tantas perguntas, e às vezes a gente fica com vergonha de perguntar sobre vários temas. E namoro, quando a gente fala em namoro, a gente fala em casamento, a gente fala em se guardar, preservar para o Senhor. A gente fala que existem muitas coisas que nos tiram da presença de Deus e que nós ferimos o nosso corpo, que é o templo morado do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escrevendo a Coríntios, ele vai dizer que se nós destruirmos a morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo, como Deus vai morar, e nós devemos saber que o nosso corpo é para Deus habitar, e Paulo diz que não habita Deus e não pode habitar uma meretriz, ou seja, uma prostituta. Então nós devemos se guardar. Mas para encerrar aqui o nosso tema de hoje, esteve conosco aqui, a minha internet está bem ruimzinha, mas esteve conosco a irmã Damiana, esteve a irmã Luciana, a irmã Átila, a irmã Cléia Leal também esteve conosco ali, nos dando, e está aqui conosco o Lucas, o Ismael, a Valdinei, né, a irmã Val, que é ali da Almadu, esse nome que vocês estão lendo aqui, União de Mocidade de Assembleia de Deus em Guará, essa cidade maravilhosa que nós vivamos, e tem jovens aqui que aceitam o desafio de vir aqui em frente às câmeras aí. Nós alcançamos aqui já mais de 200 pessoas e que muitas pessoas depois assistem também. Teve gente que, o pessoal falou, reclamou do áudio, por isso que nós estamos usando o microfone, não, a questão é que o áudio não ficou bom, mas muita gente ouviu pelo fone e comentou e achou muito interessante isso que nós estamos fazendo aqui, de ser especificamente voltado para jovem, para o mundo jovem, que é uma linguagem diferente. Talvez uma pregação aqui não ia surtir tanto efeito como está surtindo agora. E está também ali a Ellen, a minha amada esposa Sandra, o Emanuel e a minha filha Camille também, que na próxima live já vai estar participando. Então convido vocês. Namoro cristão. O que é um namoro cristão? E aí, mais? O tema é bom? E aí, Patrícia, o tema é bom? William que vai casar, hein? O William vai casar, olha ele não. É a noiva, glória a Deus aí, vai casar. Vai casar com o William, né? Os dois vão casar. E disse que eu vou ser o padrinho ainda. Convido o padrinho Lisa para um casamento. Mas Deus abençoe a sua vida. Ficamos felizes aí com a participação de todos os líderes da Almadu, a irmã Átila, a irmã Luciane, que é lá da Livro dos Vales, viu uma irmã Damiana também assistindo com a sua filha. Deus abençoe. A mãe aqui da Eliada, a irmã da Ellen também, a Cléia Leal, estava lá também na live, nos dando um prazer e está assistindo a nossa live aí também. E todos vocês, líderes das congregações aí, um abraço para a congregação Monte Aurélio, Livro dos Vales, Fonte de Paz, vai lembrando aí, Monte Sinai, Templo Central, Vale da Bênção, Boas Novas e todas as congregações aí. Se eu me esqueci de algumas aí, a Deus Proverá lá na Pimentolândia, Monte Aurélio também, falei, aqui na Monte Sião, Nova de Paz, Nova Canaã, temos aqui a da Cachoeirinha e a Gunavinha também. Deus abençoe a todos vocês. Eu vi aqui que eu pedi para fazerem perguntas. Eu não sei se mandaram pergunta aqui, nós estamos já encerrando aqui a nossa live. Eu vi aqui,
Eu pedi perguntas aqui para os irmãos, eu não sei se mandaram perguntas, não sei se mandaram perguntas aqui, mas eu vou escolher aqui alguém para perguntar então, ao vivo aqui. Vamos escolher o Márcio. Márcio, uma pergunta que você faria acerca do tema aí, para nós, que o jovem talvez queira perguntar sobre esse tema que nós abordamos ele aqui e vocês participaram também tão bem. Então, meus irmãos, uma pergunta que veio à minha mente agora é que, como o irmão Abraão falou, o jovem ele tem que estudar, como nós falamos, como foi falado aqui no encontro, o jovem ele tem que estudar, o jovem ele tem que ter disciplina espiritual, disciplina na sua vida profissional. Então, irmão Abraão, o jovem que estuda, muitas vezes, ele tem que deixar, às vezes, de ir para a igreja, às vezes, de ir na escola dominical, num culto, para que ele possa fazer alguma prova na sua faculdade, na sua escola, às vezes, estudar para um trabalho, para um seminário. Então, a pergunta que vem: é errado eu, às vezes, deixar de ir num culto para que eu possa me dedicar para estudar no trabalho, uma prova que eu tenho que fazer na escola, na universidade? Ótima pergunta, irmão Márcio. Mas aí tem que saber onde que está a primazia. Se isso acontece por alguma ocasião ou se isso é rotineiramente. Porque nós falamos aqui muito em coração. Quando o diabo entender que o nosso coração está posto em algo, por exemplo, se o diabo entender que o teu sonho vai ser aquela faculdade, que aquilo está acima de Deus, já é errado. Mas Deus ele vai te ajudar no teu sonho. Mas deixar de um dia ocasionalmente por causa de uma prova, tem muita gente que estuda à noite e não pode vir para o culto. Isso não é deixar de servir a Deus, porque se nós temos o templo e morar no Espírito Santo, é ótimo vir aqui na igreja. Mas o exemplo que Deus pode estar nos usando para dar lá é muito bom. Eu lembro que tinha um jovem que ele não fazia educação física porque ele não usava short. A professora me dá no momento isso, ele não vai participar, porque ele tem que fazer, ele não pode ser de short, ele não pode usar calça. Aí eu falei: professor, eu só tenho uma pergunta para a senhora. Mas se ele serve a Deus e isso é uma defesa da fé dele, é errado ele fazer isso? Eu não era cristão, eu perguntei para ela. Ela falou: não. Eu falei: então ele vai vir de calça e vai fazer física do jeito que ele faz. Isso não impede ele de fazer isso, ele não precisa vir como os outros. Ele tem uma fé, né? Porque nós não temos, nós vamos julgar. Então aquele jovem, o exemplo dele passou para as pessoas. E todas as pessoas respeitavam ele, apesar que na escola, hoje falam muito, né, mas era muita chacota, mas eles não fizeram, porque ele defende a fé dele por causa disso. Ele está mostrando por causa disso. Então aquele exemplo dele influenciou. Então eu não vejo como errado, só se isso for direto, e só se isso for uma rotina. Alguém tem gente que usa pretexto para dizer uma desculpa, então, não vou para a igreja hoje porque eu tenho que estudar para a prova. Ele pode ir para a igreja, estudar e ser abençoado da melhor forma. E deixou para estudar no momento do culto. Então o culto é o empecilho. Então, só para responder a última pergunta, como fazer para estudar a Bíblia? Eu digo assim: comece pelos livros mais fáceis e depois para os livros mais difíceis. Evidente, para você conhecer a Bíblia, você vai ter que estudar toda ela. Não é só o Novo Testamento. O Antigo Testamento apronta para o Novo. É como se você estivesse numa fase de crescimento e você tem que entender o Antigo Testamento para entender o Novo. Só que assim, se você saber da vida de Jesus, isso os profetas vai falar, os livros dos sábios vai falar, os livros poéticos, os livros históricos vai falar tudo. Mas comece pelos livros que você possa entender. Eu estava vendo que o jovem, um livro que ele não deveria não ler, são livros de Eclesiastes, de Provérbios, porque são livros de conselho. São livros de conselho para a vida dele. E se ele quer estudar um livro para saber, para ele começar a entender a Bíblia, lê os Evangelhos. Os Evangelhos têm 4 óticas diferentes da vida de Jesus. Então Lucas vai ver de uma forma, Mateus vai ver de uma forma, Marcos vai ver de uma forma e João vai apontar tudo de uma forma totalmente diferente. Aí beleza, vamos para as cartas do apóstolo Paulo. Vamos entender o que Jesus quis mostrar para um povo que não era o seu. E nós somos o povo gentil.
Pode falar. A ideia tem uma dica sobre isso, e a pergunta foi: como posso dar a Bíblia? Comece por livro mais fácil, para que você possa entender e que não possa. A pior forma de ler a Bíblia e ler ela toda é começando de Gênesis e parar em Apocalipse. Você nunca vai conseguir fazer isso. Jovem, escute isso. Se você quiser começar de Gênesis e ler todos os livros e ir para Apocalipse, não vai conseguir. Não vai. Eu já li a Bíblia toda com ajuda. Então você começa com ajuda. Você vai ler capítulos específicos. Eu li, por exemplo, 5 capítulos por dia, 7 capítulos por dia. Você vai conseguir ler tudo, entender tudo, mas não começando por toda a história ainda. Aí não consegue. Quando eu cheguei em Deuteronômio, acabei já quis parar, que é o 5 primeiro livro. Mas a Eliada tem uma dica esse também. Sei que o Dr. falou, sobre você não começar assim, de Gênesis a Apocalipse. Realmente, eu fiz assim, né? Eu li de Gênesis a Apocalipse, né, porque eu gosto de ler e tal. Só que se você for uma pessoa que não gosta muito de ler, você não é chegado muito à leitura e ali você realmente vai parar em Gênesis logo. Gênesis tem 50 capítulos. E chega um momento que você vai achar aquilo um pouco monótono. Aí entra a minha dica, né? Que é você prestar atenção na linguagem da sua Bíblia. A que a gente usa normalmente, tem várias traduções da Bíblia. Normalmente a gente usa aqui, nas igrejas pentecostais, é uma tradução antiga, entendeu? A Almeida, Revista, Corrigida e tal. Tem umas outras, por exemplo, a NVI, que ela é bem atual. A NTLH é muito mais atual. É uma leitura bem leve, uma coisa assim, bem descontraída, e você consegue ler bastante ela. Ela não tem aquelas palavras difíceis, aquelas coisas que você não vai entender direito. Então, a minha dica é você encontrar uma linguagem que você se adeque a ela. Você acha mais fácil, mais leve para você. Ótimo, demais, cara. Ótimo. E quem gosta de aprender a ler a Bíblia também é a escola dominical, tá? O meu exemplo de ler a Bíblia é a escola dominical. Aprendendo com professores que me ensinaram a dedicar-se a Bíblia mesmo, a leitura da Bíblia. Porque tem muito crente que pensa assim. Isso é muito ruim. Por que eu vou ler a Bíblia se eu não vou pregar? Se eu não vou falar dela? Eu não sou pregador. Por que eu vou ler a Bíblia se eu não sou cantor? Muita gente pensa assim. E muitos jovens têm falado isso para mim. Mas assim, te discipline, comece a ler a Bíblia mesmo. Livro da escola dominical, como mesmo, e comece a gostar de ler. Eu digo sempre assim, cada hora que eu fico no Zap assistindo é uma hora de leitura que eu tenho. Só receber a mim. Eu pago com leitura, que não é fácil, porque aí a tua carne tendenciosamente traz WhatsApp para fazer alguma coisa, tu faz normal. Para ler, aí é uma batalha espiritual, mas tem coisa da Bíblia. Hoje eu estava lendo mesmo o livro da história do povo hebreu, dos seus mártires, eu estava totalmente entendendo que nunca fiz nada para Deus. Tem que entender que aqueles caras deram a vida pelo Evangelho. Tinha uma menina de 6 anos para encerrar, ela disse que ela estava morrendo, né? Sendo queimada no fogo, aí o cara, na hora que ia acender a tocha dela, né? Passou o pinche e acender a tocha, e perguntou assim: por que tu lê a Bíblia? Sendo que o imperador proibiu, e tu está sendo morto agora por causa da Bíblia. Eu disse: não lê, porque eu creio na eternidade. E se eu não ler a Bíblia, eu não vou saber como é a minha eternidade e nem vou ter a eternidade para passar com Deus. Então, pode acender o fogo ali, porque eu sei que eu estou indo agora para o céu e morrer com Jesus. Pode acender, Lucas. Talvez nenhum dos nossos jovens exatamente nós queria essa com certeza. Mas eu quero agradecer, vamos colocar de pé, vamos orar, agradecer você, a oração rápida aqui. Mas que Deus possa abençoar a tua vida. Soberano Deus, poderoso Pai, nós só temos que te louvar e te agradecer por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui debatendo a tua palavra, Pai, de estarmos aqui com esses jovens abençoados, Pai, que discorreram aqui sobre temas importantes na vida do jovem, na vida dos adolescentes, Pai. Continua abençoando, Pai, todas as juventudes de Uruará, todos os adolescentes, que eles possam crescer na tua graça e no teu conhecimento e possam ser despertados para a busca da tua presença, na oração, na leitura da palavra e no jejum. Abençoa poderosamente os pais também, para que possam ensinar e instruir no teu caminho, na tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, abençoa poderosamente aqueles que assistiram ao vivo, aqueles que vão assistir depois, que tu possa impactá-los pelo poder da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.